Olá a todos, sou Carlos Augusto, mestrando do PPG-CTI e vou falar um pouco sobre o meu trabalho. Então, o trabalho final que eu desenvolvi tem como título Cognição, Vigilância e Cultura Digital e os desafios institucionais na formação socioemocional na educação básica. Para atender a proposta da disciplina, elaborei um ensaio teórico reflexivo. Então, a escolha por essa modalidade é porque o objetivo não era apenas coletar dados em campo, mas também promover um diálogo crítico entre os documentos oficiais, como a BNCC, que eu vou citar mais na frente, e toda a base teórica que é bem densa, que nós estudamos durante o semestre. Então, a ideia foi construir uma argumentação que questionasse as estruturas da escola atual frente à cultura digital. Então, como é que foi pensada essa elaboração? A elaboração partiu de uma inquietação muito concreta, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ela exige que a escola trabalhe as competências socioemocionais. Que competências são essas? Empatia, autorregulação, abertura ao novo, resiliência e outras. Mas, ao mesmo tempo, a própria BNCC, ela pede que a escola também integre a cultura digital. Mas como é que isso pode ser feito numa escola que, como nós sabemos, ela é ainda analógica e ainda bem rígida institucionalmente? E a metodologia, né, a gente não olha, na nossa metodologia, a gente não olha a tecnologia apenas como uma ferramenta, como um tablet, como um projetor, mas ela é um fenômeno que ela muda a nossa forma de pensar. Não, a gente mobiliza autores centrais da disciplina, que vão ser as nossas lentes, né, que vão analisar essa realidade escolar brasileira, que, como sabemos, também é precária e carente de recursos. Então, o nosso trabalho se baseia em 3 eixos, né? Então, o ponto central do trabalho é mostrar como esses 3 eixos eles interagem entre si. O primeiro eixo, as instituições, através do poder. Então, a gente olha primeiramente para a instituição e a gente vai buscar lá no Foucault nessa análise. Por quê? Porque a escola tradicional, ela ainda opera, né, numa lógica disciplinar, uma lógica muito tradicional de vigilância, de controle dos corpos, é aquela visão panóptica, né, onde a sala tem que estar os alunos todos enfileirados. Então, o problema é que essa estrutura rígida, ela entra em choque com a fluidez que é necessária para o desenvolvimento socioemocional. Para desenvolver essas competências, isso choca, isso tensiona com essa questão da rigidez da escola, certo? Então, como é que a gente vai ensinar autonomia num ambiente que só se ensina obediência? Num ambiente onde os corpos ali são treinados para obedecer. O nosso segundo eixo é o eixo da metodologia, da tecnologia como mediadora, né, que é o segundo eixo. Aí aqui a gente recorre ao Pierre Levy e ao Simondon, porque o que eles dizem, né? O que o Simondon diz e o Pierre Levy também, que a tecnologia ela não é neutra. Ela serve a alguns interesses. E a gente discute que a tecnologia, ela pode sim reforçar o controle, através da vigilância digital, a questão das câmeras e tudo, mas se ela for usada com intencionalidade pedagógica, ela pode ser uma ferramenta de emancipação, de empoderamento. Então, ela cria esse cyberespaço, que é um conceito aí do Pierre Levy, né? E esse cyberespaço, ele permite novas formas de inteligência coletiva e de expressão, e a sala de aula, muitas vezes tradicional, ela bloqueia isso, bloqueia que os alunos, que os estudantes possam se expressar, possam ter protagonismo. Então, a tecnologia, quando ela é usada intencionalmente, ela pode quebrar esse paradigma. E o terceiro eixo é o eixo da cognição, que aí aqui a gente vai olhar para o aluno não como uma máquina de processar dados, né? Então, a gente vai trazer aí o Maturana com a biologia do amor, né? O Edgar Morin, e entender que o socioemocional, ele é a aceitação do outro. Trabalhar o socioemocional é trabalhar a própria aceitação e a aceitação do outro. Então, o trabalho, ele conclui que o aprendizado real, ele acontece na convivência. É convivendo ali, as pessoas convivendo, né? Por quê? Porque a cognição não é isolada, ela é afetiva e ela também é social. Então, em síntese disso tudo, a interação que a gente propõe a gente precisa usar as tecnologias, né? Não para digitalizar a velha escola disciplinar, né? Não para trazer o velho com uma roupa nova, mas para criar espaço de acolhimento, que permita uma nova cognição, que seja baseada aí na autonomia e no afeto. Então, para finalizar, o meu trabalho traz uma ressalva importante, né? A gente não pode ser romântico, não podemos romantizar as coisas como elas estão, como elas são dadas. A gente sabe que aqui no Brasil, no nosso país, a infraestrutura das escolas ela é desigual, a formação docente ela é um desafio constante,
E a conclusão que a gente chega é: a tecnologia é essencial, mas sozinha ela não faz milagre. Não faz milagre nenhum. Tem que ser acompanhado de uma mudança na visão institucional. E essa mudança, ela é de todos os entes, de todos que participam da escola, né? Gestão, professores, todo o grupo escolar, o governo, né? Então a gente tem que deixar de ser uma escola de vigilância para ser uma escola de convivência. Então, esse é o percurso do trabalho, de uma maneira bem resumida, né? Então agradeço a atenção.